Irmãos, hoje eu quero estudar com os irmãos o capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, e a gente vai ler dos versos 12 até o 17 para poder orar mais uma vez. Então, Romanos 8, acompanha aí com a tua Bíblia, mantenha a tua Bíblia aberta para você ir consultando ela ao longo da leitura. Vejamos juntos hoje o capítulo 8 de Romanos, versos 12 até o 17. Estamos juntos? O irmão teve um revelamento lá, né? Aí, tá joia. O óculos foi atualizado, mas ajuda bastante. Obrigado, querido. Romanos 8, verso 12, diz assim, palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Bendito eterno Deus, esta é a sua santa e maravilhosa palavra, e nós, mais uma vez, estamos reunidos aqui como família bendita do Senhor, atraídos, cada um de nós atraídos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos instrua através dela. Não permita que saiamos daqui apenas com a mente informada, mas também toque o nosso coração, fala conosco, aplica com poder e graça a Tua palavra em cada um de nós. Ó Deus, e te pedimos tudo isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, especialmente aqui nesses versos 12 até o 17, que a gente vai ver hoje, isso aqui está inserido dentro do argumento de Paulo sobre como que se dá a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Um contexto rápido para os irmãos entenderem. Lá nos capítulos de 1 a 3 da carta, Paulo apresenta a universalidade do pecado. Ele vem dizendo que o gentio é condenável diante de Deus, isso lá no capítulo 1. O gentio é condenável diante de Deus porque Deus se revela na criação e eles rejeitam isso. Quem são esses? Todos nós. Todos os não-judeus são condenáveis diante de Deus porque Deus se revela na criação e os homens o rejeitam. Ele vem dizendo isso também, que na sequência, que os judeus também não são diferentes, porque eles têm a revelação especial, eles têm a lei de Deus e não obedecem. Então, também são passíveis de condenação. Dos capítulos 1 a 3, ele apresenta, então, a universalidade do pecado, todos estão no mesmo barco, e apresenta a justificação pela fé. Somente pela fé em Cristo a saída, não há outra possibilidade. Depois, nos capítulos 4 e 5, ele apresenta essa salvação fundamentada na obra de Cristo. Apenas Cristo, por isso que apenas depositar confiança nele. Nos capítulos 6 e 7, ele vai falar da libertação do domínio desse pecado. Somos sim pecadores, no entanto, nos capítulos 6 e 7 ele deixa claro que não estamos mais, aqueles que estão em Cristo Jesus, óbvio, não estão mais debaixo do domínio, do governo absoluto deste pecado. E aí ele chega no capítulo 8, onde nós estamos, e a partir do verso 1, mostrando que já não há condenação para os que estão em Cristo. Existe uma nova vida agora. Ótimo, ok, ele já informou que todos são pecadores, dignos de condenação. Por boas obras ninguém consegue salvar a si mesmo. Precisa da obra de Cristo, então depositar confiança nela. Todos esses ainda possuem o pecado habitando em si e lutando para governá-los, mas agora eles conseguem lutar contra o pecado. E aí no capítulo 8, no verso 1, olha o que ele disse lá.
Agora, pois, olha comigo o verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, agora no capítulo 8, ele vai trazer essa grandeza de uma vida que é liberta de condenação. E como é que se dá essa vida livre de condenação? Essa ausência de condenação, ela não vai conduzir o crente a uma passividade. Do tipo, já que Cristo fez tudo, então agora é só sombra, água fresca, senta, descansa, porque Cristo faz tudo. Não. O que ele vai mostrar para nós é que a vida em Cristo é uma nova vida. É uma nova maneira de viver. Dos versos 1 até o 11 do capítulo 8, aí, que é a sessão imediatamente anterior da que a gente leu, Paulo está contrastando dois tipos de vida, duas existências. Na verdade, isso aqui é o que resume a humanidade. Só existem dois tipos de existência. Dois tipos de gente vivendo no mundo. Um estilo de vida segundo a carne e um estilo de vida segundo o Espírito. Os versos 1 a 11 ele escreveu para explicar isso. Só existem dois estilos de vida nesse mundo. Ou você está vivendo segundo o domínio do pecado, ou você está vivendo segundo o governo do Espírito. E é nesse contexto que ele vai apresentar, agora, nos versos 12 até o 17, as consequências dessa nova realidade de quem foi liberto do pecado. Quem foi liberto da condenação e recebeu o Espírito Santo de Deus, passa a viver como filhos de Deus. Vivem como filhos de Deus. Esse segundo grupo presente, essa segunda forma de se viver no mundo, é uma vida de acordo com Deus, conduzidos pelo Espírito de Deus. E é nesse contexto que ele vai apresentar, você vai ver que dá para a gente enxergar três marcas com esses versos que a gente leu. Bem nítido que a gente vai ver hoje aqui. Ele vai mostrar três marcas dessa nova identidade que a gente tem em Cristo. Primeiro, ele mostra que os filhos de Deus mortificam o pecado. Para você que gosta de anotar, esses são os três pontos aqui para você, certinho, para você ver no texto. Em primeiro lugar, essa nova vida pelo Espírito, os filhos de Deus mortificam o pecado. Em segundo lugar, ele vai mostrar que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Mortificam o pecado, são guiados pelo Espírito. E em terceiro lugar, eles são herdeiros com Cristo. Mortificam o pecado, são guiados pelo Espírito e são herdeiros de Deus com Cristo. Se cair na prova no final, você vai lembrar? Vai? Ótimo. Beleza. E em resumo, então, a proposição central desse parágrafo que a gente leu é que o Espírito Santo nos conduz a mortificar o pecado e confirma a nossa identidade como filhos e herdeiros de Deus. Esse é o resumo de tudo que a gente vai ver hoje. O Espírito Santo nos conduz a mortificar o pecado e confirma a nossa identidade como filhos e herdeiros de Deus. Tá joia? Ao longo da exposição, vou de repente parar em alguns momentos. Se você tiver dúvida, pode levantar a mão aí, a gente vai tirando ela, ou a gente separa também um tempo no final e você pode questionar o que anotou. Tá joia? Combinado o acordo assim? Tá bom. Em primeiro lugar, então, os filhos de Deus mortificam o pecado. Olha de novo o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, olha só, ele inicia com essa expressão. Assim, pois, irmãos. Isso aqui serve para ligar os versos 12 e 13 ao que ele acabou de afirmar nos versos 1 a 11. Ele está conectando os dois conteúdos aqui. Os que estão em Cristo não vivem mais sob condenação. Foram libertos do domínio do pecado e agora possuem o Espírito Santo habitando neles. Não é assim que ele começa o verso 1 do capítulo 8, lá em cima? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles agora são habitados pelo Espírito de Deus. Portanto, a mortificação do pecado não é uma tentativa de conquistar a salvação. É isso que ele quer que a gente entenda aqui.
essa mortificação, essa luta por santidade que é vista no crente, é uma consequência de uma graça que ele já recebeu. Paulo, então, ele não diz que nós devemos matar o pecado para que Deus nos aceite. O argumento é o oposto aqui. A gente deve lutar, matar o pecado, porque em Cristo nós já fomos libertos da antiga escravidão. Se nós já não somos mais escravos do pecado, não faz o menor sentido viver segundo o pecado. Esse é o argumento aqui. A palavra devedores, que aparece aí no verso 12, assim, pois, irmãos, somos devedores. Não a carne, ela significa obrigação. Ela é aquela obrigação de pagamento. Aquele que deve está obrigado a pagar. É isso que significa aqui, né? O cristão, ele possui uma obrigação, mas não é uma obrigação com a carne. Esse é o argumento. Antes da conversão, o homem natural vive como se devesse necessariamente obedecer aos seus desejos pecaminosos. É uma sensação de obediência necessária. A carne exige, o pecador vai lá e responde. Satisfaz. O pecado exige, o pecador obedece. É uma escravidão mesmo de sujeição. Está devendo. E quem deve tem que pagar. A carne exige o pagamento. Que pagamento? Obedecer os desejos dela. Obedecer à ordem do pecado, desse senhor que domina o homem natural. E a resposta do homem natural é obediência ao pecado. A ideia é o seguinte: antes da conversão, alguma atitude de obediência a Deus é acidente. A gente até vê gente não convertida fazendo coisas que Deus manda, não vê? Você não vê, por exemplo, gente não convertida que é capaz de amar os filhos? Que é capaz de educar bem os seus filhos? Que é capaz de amar o cônjuge? Você não vê descrentes que são bons pagadores? Hã? São pessoas de um caráter, de uma moral elevada. A gente até vê boas ações no descrente. Essa que é a ideia. No entanto, fazer isso para a glória de Deus eles não conseguem. O padrão aqui é que a obediência no descrente é um acidente. Às vezes acontece, mas é para a glória de si mesmo. O oposto é o seguinte: o pecado na vida do crente é que é acidente. Isso vai ficar mais claro aqui, né? Essa distinção é fundamental porque Romanos 7, Paulo está mostrando que o pecado continua presente no cristão. Só que Romanos 8 mostra que o pecado não é mais seu senhor. Não é senhor do cristão. Uma coisa é ter o pecado presente. Outra coisa é ter o pecado dominando. Não é muito comum, às vezes, a gente ouvir crente falando assim: ah, pastor, a Bíblia diz que a carne é fraca, não é? Pois é, o pecador mesmo fazer o quê? A questão desse argumento que Paulo está trazendo aqui, e quando Jesus ensina que a carne é fraca, não é uma desculpa para o desvio, é um alerta. Então, sempre que alguém diz assim: ah, pois é, deu errado, a carne é fraca mesmo, fazer o quê? O ensino bíblico de que a carne é fraca não é uma legalização desse pecado, dessa falha. É um alerta para que não tivesse caído. Jesus não está legitimando. Ó, tudo bem, já que você não consegue atingir o padrão, fazer o quê? Deu errado, né? Caiu. Não, aqui é um alerta. Um alerta para que a obediência seja padrão e o pecado seja acidente. É isso que ele vai desenvolver com o capítulo 8. Por isso que ele faz questão de dizer que você é habitado pelo Espírito Santo, porque ele te capacita a lutar contra o pecado. No verso 13, Paulo apresenta esses dois caminhos. Olha lá. Se viverdes segundo a carne, caminhais para... Lembra, são dois estilos de vida. Segundo aqui é de acordo com, obedecendo, sujeito à vontade da carne. Uma vida que tem como padrão o desvio da vontade de Deus não é a vida de um crente, é uma vida que caminha para morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente, só quem está acompanhando a leitura, lê para mim, certamente vivereis. Viver segundo a carne aqui, então, não significa cometer pecados ocasionais. Aquele desvio, aquele acidente, poxa vida, não devia ter feito isso. Não. Viver segundo é estilo de vida. O cristão ainda peca,
A expressão aqui descreve uma vida que é organizada ou governada pelo pecado, sem arrependimento. É só remorso mesmo. Sabe a diferença de remorso e arrependimento? O remorso é aquela sensação, assim, me pegaram. Agora, fazer o quê? Fui descoberto. Mas não gera transformação. O arrependimento é aquele constrangimento que leva à transformação. É o entendimento de que feri o meu Senhor e não o meu próprio ego, o meu próprio orgulho. Essa é a diferença de arrependimento e remorso, por exemplo. Então, Paulo aqui, ele não está ensinando, por exemplo, uma salvação por obras, que se você lutar, se mortificar o pecado, então você vai viver. Não é isso. A ideia da justificação já foi apresentada lá no capítulo 3 e 5. Romanos 1 já declarou que já não tem condenação para quem está em Cristo, certo? Então, essa luta contra o pecado agora, essa mortificação que a gente vê na nova vida, não é o fundamento para a nova vida, mas é uma evidência. Como eu faço para evidenciar que eu já sou de Jesus? Eu estou lutando contra o pecado. É isso que ele quer ensinar. Essa expressão, mortificardes os feitos do corpo, ela é intencional e ela é forte aqui. Mortificar significa matar, fazer morrer. O pecado não é para ser administrado pelo crente. Aquele que tem o Espírito habitando em si, aquele para quem já não há condenação, foi liberto e agora liberto para lutar, para fazer esse pecado morrer. Não é só para administrar. Não é só para controlar externamente. E aquele que não é visível é permitido, é admitido, e aquele que é visível a gente esconde. A ideia não é essa. Essa mortificação ela alcança pensamentos, desejos, motivações e comportamentos do crente. Tanto o que é visível quanto o que não é. É alvo de luta. Paulo acrescenta uma expressão decisiva aqui para a gente entender. Quem mortifica o pecado faz de que forma? Ele diz, pelo Espírito. O cristão, ele precisa lutar, mortificar o pecado, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Porque até aqui dá a sensação de um fardo gigante, não é? Poxa, eu tento, eu luto, mas eu não consigo. E Paulo sabe disso. Ele escreveu o capítulo 7 inteiro para mostrar que ele sabe disso. Que ele mesmo experimenta isso, ele vê na lei de Deus um padrão amável, desejável, e ele vê no seu próprio corpo uma outra lei, o pecado, onde ele faz o que não deveria fazer e não faz o que deveria fazer. Essa luta está presente. Por isso que ele mostra aqui que aquele que nasceu de novo, ele luta não com as próprias forças. O Senhor não espera que você consiga vencer uma luta por santidade apenas usando o seu desempenho. Por isso ele acrescenta imediatamente, pelo Espírito. Essa luta é vencida pelo Espírito que habita em você. O Espírito Santo ilumina a palavra, convence do pecado, produz novos desejos, fortalece a vontade e conduz à obediência. Todo aquele que é habitado pelo Espírito é capacitado pelo Espírito a vencer essa luta por santidade. Paulo está levando a gente para uma evidência muito bonita aqui de quem nasceu de novo. A evidência de quem nasceu de novo não é que não cai mais, mas que não consegue amar o pecado que pratica. Ele é habitado por uma luta constante contra o pecado. Existe um ódio santo na vida daquele que nasceu de novo. Ódio contra o pecado que pratica. Um desejo por crescer no conhecimento desse Deus que o salvou graciosamente. O crente ora, confessa, foge de ocasiões de pecado, disciplina seus pensamentos, busca a palavra, busca praticar a obediência e no fim das contas ele não é tomado por orgulho, porque ele sabe que é o Espírito que está dando isso. Porque ele é habitado pelo Espírito. Quem nasceu de novo, quem é habitado pelo Espírito, é filho de Deus e mortifica o pecado. Os feitos do corpo que aparece aí, não é? Mortifica o pecado. Você está comigo aí no verso 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. O que significa essa expressão aqui? Não significa que o corpo seja mau. Quando o corpo foi criado por Deus e vai ser ressuscitado pelo Senhor. Paulo está dizendo aqui sobre ações pecaminosas que são produzidas através do corpo. Por exemplo, quando você fala mal da vida dos outros, qual que é o órgão que você usa? Quando você ofende alguém, qual que é o órgão que você usa? Quando você não consegue esconder a sua raiva contra o irmão. Não é contra o pecado do irmão, contra o irmão. Qual que é o órgão que você usa? Tenta esconder, mas a cara mostra, né? Paulo está falando de expressões que o pecado usa o próprio corpo para vir para fora. Os feitos do corpo são isso que, se determinada situação alimenta uma tentação, pode ser necessário se afastar dela. Se determinado conteúdo estimula pensamentos impuros, deve ser abandonado. Se determinada relação alimenta ressentimento, deve ser tratado biblicamente. A gente tem várias oportunidades de tratar biblicamente o pecado, né? Principalmente quando a gente está junto. Porque sozinho é mais difícil. Junto a gente tem essa aferição que Deus nos dá na vida do outro, né? Através da vida do outro. E a promessa final aqui é maravilhosa, porque quem conseguir, ou quem está lutando, tem uma certeza. No final do verso 13, o que diz? Certamente, Paulo dá possibilidade de alguma dúvida aqui? Algo que é certo que vai acontecer, é duvidoso ou você pode se alegrar nisso? Promessa? É certo. Essa mortificação conduz à vida, porque é característica daqueles em quem o Espírito habita. Então, em resumo, não significa que o crente está conquistando vida eterna porque está mortificando o pecado. A ideia é, pelo fato de já ser habitado pelo Espírito, por já ter essa vida para a qual ele está caminhando, é uma evidência. Ele conseguirá lutar contra o seu pecado. A luta por santidade que você tem hoje é uma séria evidência de que você pertence ao Deus que te comprou. Você é habitado pelo Espírito. Você só luta porque o Espírito habita em você. Você só consegue resistir porque o Espírito te dá isso. Então, quem pertence a Cristo não deve mais viver como escravo da carne. Ele é chamado a viver como escravo de Cristo. Você nunca vai ser absolutamente livre. Essa é a ideia. Você sempre é escravo de alguém. Ou escravo do teu próprio pecado. Ou escravo do Senhor Jesus. Por isso que ele é Senhor Jesus. Aceitar Cristo como Salvador é relativamente mais fácil. Porque no fim das contas a gente sabe que não consegue salvar a si mesmo. O grande desafio diário é receber esse Cristo que além de Salvador é Senhor. Ele é dono da sua vida. Se ele é dono da nossa vida, já não é mais do nosso jeito. É do jeito dele. Aquele que é habitado pelo Espírito tem isso queimando no seu coração, por isso ele mortifica o pecado. Em segundo lugar, não apenas então, né? Primeiramente, aquele que é habitado pelo Espírito mortifica o pecado, ele consegue lutar contra isso. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo a partir do verso 14, algo que acontece com esses filhos. Os filhos de Deus são agora também guiados, conduzidos pelo Espírito. Olha o verso 14 aí comigo. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de Deus, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Oi? O que eu falei? O Espírito de adoção. Então, deixa eu ler o verso 15 de novo com você. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, agora sim, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
Então, Paulo continua o argumento aqui dos versículos anteriores. Depois dele afirmar que os cristãos não são devedores à carne e que pelo Espírito eles devem mortificar os feitos do corpo, ele apresenta uma evidência que é fundamental dessa filiação. No verso 14 ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa mortificação, ela não é uma atividade isolada, mas ela é parte de uma vida continuamente conduzida pelo Espírito. O pois que ele usa aqui estabelece essa conexão. Aqueles que fazem morrer as obras do corpo pelo Espírito são aqueles que são guiados pelo Espírito. Ele está conectando os dois argumentos. Paulo não fala de uma experiência extraordinária que é reservada só para aqueles cristãos especialmente maduros. Só tem um tipo de... Como se na igreja tivesse duas prateleiras. Crentes mais maduros, que têm o Espírito Santo, crentes menos maduros que precisam experimentar uma segunda bênção para ter o Espírito Santo. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Você só é filho de Deus porque tem o Espírito de Deus. Ele diz aqui, todos. Dentro do contexto daqueles para quem já não há condenação, ou seja, porque estão em Cristo Jesus, esse todos está dentro deste contexto, ele está dizendo, todos esses que estão em Cristo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos são todos? Quantos são todos? Todos, 100%. 100% daqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Logo, guiados pelo Espírito de Deus. O contexto também determina esse sentido de ser guiado, porque Paulo não está ensinando que o Espírito Santo normalmente concede revelações particulares sobre decisões cotidianas, como profissão, casamento, negócios. É comum você ver gente ensinando que, olha, já que você tem o Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito, então você não pode ter dúvida. Ele vai te dar revelação de tudo que você precisa fazer. Caso ou compre uma bicicleta? Vamos ver com o Espírito Santo. Eu vou fazer faculdade A, B, vamos ver, o Espírito Santo vai dar essa direção. Eu estou sem, perdeu o sinal de GPS. Vindo para cá, o GPS levou a gente, não sei para onde ali. Eu fazendo o cara que estava tudo sob controle, mas não estava nada. Se o GPS, se não é o GPS trazer aqui, eu me perdia de novo. Enfim, perdeu o sentido. E agora? Vou ser guiado pelo Espírito. Eu vou pegar a rua A, ou B, ou C. Não é isso que Paulo está falando aqui. O contexto, ele não falou antes sobre mortificar o pecado? O que é mortificar o pecado? Não é administrar, lembra? É matar no ninho. Ali, isso é mortificar o pecado. É guerrear contra ele. É guerrear contra o padrão da carne. É guerrear contra aquele padrão de vida que tínhamos antes de ser habitado pelo Espírito. É luta constante contra ele. Isso é o que ele acabou de falar. É dentro desse contexto que ele vai dizer que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito guia o crente em uma vida de submissão a Deus. Submissão à vontade de Deus. Luta por santidade, luta contra esse pecado. Ele conduz pela palavra que ele mesmo inspirou. Isso é ser guiado pelo Espírito. Não é ter uma nova revelação extra-bíblica. É ser dirigido diante ou através de tudo aquilo que é a vontade de Deus. É abrir a Escritura e ser guiado por ela. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra de Deus. Uma coisa interessante dentro da teologia de Paulo, para ficar bastante claro isso aqui. Quando nós lemos Efésios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, dissolução, mas sejam cheios do
espírito. Essa comparação aqui que ele está fazendo é de propósito. O indivíduo que encheu o caneco, está cheio do vinho, ele tem o seu comportamento alterado pelo vinho. Faz coisas que se não tivesse embriagado não faria. Está mudado. Aí ele pega essa ilustração e diz, olha, seja cheio do Espírito. Logo, ser cheio do Espírito é ter o comportamento alterado pelo Espírito. O Espírito Santo altera a tua forma de viver. E aí, logo na sequência desse verso ali em Efésios 5:18, Paulo enumera alguns relacionamentos que são moldados pelo Espírito. Ele vai dizer assim, a esposa seja submissa ao marido, como ao Senhor. Os maridos amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Eduquem os filhos, no temor do Senhor. Percebe que ele regula relacionamentos. Esse homem cheio do Espírito Santo, essa mulher cheia do Espírito Santo, vai ter seu casamento impactado, a educação dos filhos impactados, os filhos serão impactados na relação com os pais, a vida social, profissional vai ser impactada, porque o Senhor e o servo vão ter um relacionamento impactado. O indivíduo cheio do Espírito. Guardou esse ensino? Efésios 5:18. Seja cheio do Espírito e os seus relacionamentos vão mostrar isso. Quando você olha para Colossenses 3:16, o apóstolo Paulo diz assim, habite em vós ricamente as palavras de Cristo. Na sequência, ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pega tudo aqueles relacionamentos de Efésios 5, Ctrl+C, e joga aqui em Colossenses 3:16. Ctrl+V. Copia e cola. Tá? Paulo não estava com preguiça de dar novos conselhos, não é isso. Efésios e Colossenses são consideradas cartas gêmeas. Em Efésios, a igreja é o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é a cabeça da igreja. Elas têm conteúdos e teologias que são complementares. Aqui, Paulo diz que quem é cheio do Espírito Santo tem seus comportamentos alterados. O esposo, a esposa, os filhos, o senhor, os servos. Aqui, em Colossenses, Paulo diz que quem é cheio da palavra de Cristo tem seus comportamentos alterados. E o contexto vai dizer, esposas sejam submissas ao marido, maridos amem a esposa como Cristo amou a igreja, os filhos sejam obedientes aos pais, os pais eduquem os filhos no caminho do Senhor, relação de servos e patrões, senhores são alterados. Em resumo, irmãos, ser cheio do Espírito nada mais é do que ser cheio das palavras de Cristo. Como é que eu faço então para ser cheio do Espírito Santo? A menos que você seja cheio das Escrituras, você jamais é cheio do Espírito Santo. Todo aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, ele mortifica o pecado, porque pecado nada mais é que errar o alvo em relação ao que é vontade de Deus, não é isso? Deus quer A para você, aí a gente faz B, isso é pecado. Deus quer A gente não faz A, isso é pecado. E onde eu encontro a vontade de Deus para a minha vida? Nas Escrituras. Então, quanto mais cheio de Bíblia eu estiver, mais cheio do Espírito eu vou estar. Quanto mais cheio do Espírito eu estiver, mais guiado pelo Espírito eu serei. Quando Paulo diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, guiar aqui é o sentido de tomar pelas mãos e conduzir pelo caminho certo. A menos que você e eu sejamos cheios das palavras de Cristo, não seremos guiados pelo Espírito Santo. Então sempre desconfie de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas são biblicamente ignorantes. Desconfie de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas ignoram a palavra de Deus quando vai tomar decisões. Não existe meio termo, não existe neutralidade. O apóstolo Paulo apresentou 2 estilos de vida aqui. Ser guiado pela carne ou ser guiado pelo... Não tem neutro, não tem muro. Ser guiado pela carne é ser guiado pelo teu próprio coração. É ser guiado por si mesmo, por sua própria vontade.
Sempre que nós vamos tomar decisões e não sabemos o que Deus espera de tal decisão, há grandes chances de estar sendo guiado pelo próprio coração. Ser guiado pelo próprio coração e ser guiado pela carne. Teu coração nunca foi com fonte confiável de direção. Aliás, Jeremias 17:9 continua funcionando para hoje. O coração do homem é enganoso, mais ou menos corrupto. Qual que é a palavra usada ali? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em primeiro lugar, os filhos de Deus mortificam o pecado. Em segundo lugar, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O versículo 15 aprofunda essa relação, quando ele diz: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. A antiga condição do homem era marcada pelo pecado, pela culpa, pelo medo do juízo. A lei revela a santidade de Deus e expõe a culpa do pecador. Mas o Evangelho vem e introduz uma nova realidade. O cristão não vive mais diante de Deus como escravo, aterrorizado, que espera a punição. Ele vive como filho. Por causa da obra do Filho de Deus, você e eu somos recebidos como filhos de Deus. É por isso que Paulo afirma: recebestes o Espírito de adoção. É isso aí. O Evangelho não apenas perdoa, ele adota. Ele nos insere na família de Deus. Na justificação, Deus declara o pecador justo por causa de Cristo. Na adoção, Deus recebe esse pecador na sua família. Por causa de Cristo. Não por causa de nós. Por isso que ele diz que é pelo Espírito. A salvação, ela não termina no perdão da culpa. Ela conduz a uma comunhão com o próprio Deus. A mesma graça que perdoa é a graça que santifica. A mesma graça que justifica, santifica. E aí Paulo acrescenta, né? Baseados no qual clamamos. Clamamos o quê? Abba, Pai. Isso aqui tem um poder maravilhoso quando o assunto é mortificar o pecado. Abba é uma palavra aramaica para o tratamento familiar. Abba, Pai. Expressa proximidade e confiança reverente. Abba, Pai. É o Pai de quem eu sou próximo. É o Pai de quem eu sou íntimo. Esse Pai. O crente, ele se aproxima de Deus e pode chamá-lo de Pai, porque ele foi reconciliado por meio de Cristo, porque ele recebeu o Espírito Santo. E o verbo clamar aqui é importante, baseado no qual clamamos Abba, Pai, porque mostra que a adoção não é apenas uma doutrina para reconhecimento intelectual. Tudo isso que a gente está falando aqui, mortificar o pecado, ser habitado pelo Espírito Santo, ser adotado como filho de Deus, não é algo apenas para informar tua mente. É algo para queimar o teu coração. É algo para tomar os teus afetos. Não é apenas para sairmos daqui sabendo que somos filhos. É para sairmos daqui experimentando do deleite de sermos filhos. O Espírito Santo produz uma resposta relacional e afetiva com Deus. Por isso que apenas quem é habitado pelo Espírito pode mortificar o pecado. Porque não é apenas uma luta intelectual. É uma guerra pelo coração. Teu coração o tempo todo está amando coisas no lugar de Deus. Teu coração o tempo todo, meu coração também, ama coisas que nós colocamos no lugar de Deus. O pecado nada mais é escolher aquilo que naquele momento estamos amando mais do que o Senhor. O pecado não é só fazer coisas ruins. É pegar coisa boa e colocar no lugar de Deus. Amar os filhos mais do que o Senhor. Amar os cônjuges mais do que o Senhor. Amar a carreira mais do que ao Senhor. Amar o dinheiro, tudo, qualquer coisa mais do que ao Senhor. Esse é o jeito errado de amar as coisas. Por isso que o Espírito nos conduz e nos guia a mortificar o pecado, porque ele nos leva
a entender e a experimentar do amor que nós recebemos antes de sermos capazes de amar. A obediência não é motivada pelo senso de obrigação. Isso é religião. O tempo todo, esse é um dos maiores pecados que você é tentado a cometer. A servir a Deus, a buscar a Deus por obrigação e não por amor. Religião. Não precisa responder. Nós vamos sondar um pouquinho o coração. Imagina comigo, você está preparando para ir na igreja hoje pela manhã, aí domingo todo, daqui a pouco vai ter culto à noite. Como que fica o coração na véspera? Pois é, né? Vamos lá, domingo de novo, né? Vamos para a igreja. Se não for, o conselho vai chamar a atenção. Ou, chegou a véspera do culto, vamos louvar o Senhor. Vamos experimentar desse Deus que me amou primeiro. Eu sou habitado por Ele. Ele me alcançou. Eu o amo. Pecar é servir a Deus mais por obrigação do que por amor. Por isso que mortificar o pecado é algo possível para o crente habitado pelo Espírito Santo. Porque o amor por Deus, ou a luta por santidade, é quando o amor por Deus vai tomando uma proporção que vai expulsando os amores concorrentes do nosso coração. É como o puritano Thomas Chalmers chamava de poder expulsivo de um novo amor. Aí a gente consegue lutar por santidade. O pecado é amar coisas mais do que Deus. Aí quando nós experimentamos desse Espírito, ministrando em nosso coração, nos amando, porque Ele é que nos ama primeiro, e esse amor de Deus por nós vai tomando uma proporção dentro de nós que os amores menores e concorrentes vão ficando expulsos, vão sendo expulsos, até que o amor por Deus toma conta. E aí, viver para a vontade dele faz todo sentido. Porque se ele morreu por mim, viver por ele é a coisa mais lógica que eu posso experimentar. Quer ver como que Paulo argumenta isso com outras palavras? Olha o capítulo 12 de Romanos, no verso 1. Capítulo 12 de Romanos, no verso 1. Posso ler? Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, uma lógica maravilhosa para você entender. O capítulo 12 veio depois do 11. Que descoberta fantástica. Mas não é piada não, é verdade. Por quê? Esse está de propósito colocado aqui. O capítulo 12, especialmente esses dois versos, funciona como uma espécie de dobradiça para aquilo que ele vai começar a escrever daqui para frente. Do capítulo 1 ao 11, ele apresentou toda a doutrina do Evangelho. Ele apresentou o amor, esse amor de Deus, a teologia desse amor evangélico de Deus, dessa boa notícia. Ele mostra que todos nós éramos dignos de condenação. Ele mostra que todos nós éramos mortos nas nossas transgressões. Ele nos mostra no capítulo 5 que o amor de Deus, né, que a maior prova do amor de Deus é o fato de ele ter nos amado sendo pecadores ainda e dado Cristo para morrer no nosso lugar. Então ele mostra tudo isso. Ele chega no capítulo 11, depois de passar pelo capítulo da eleição, capítulo 9, né, ele chega admirado e ele cai diante de uma adoração. No capítulo 11, no verso 33, olha o que ele disse. Ó profundidade da riqueza. Romanos 11, 33. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É como se ele tomasse num fôlego só e fosse empilhando termos para tentar expressar a grandeza do que ele escreveu do capítulo 1 até o 11. Aí depois do 11 vem o quê? 12.
Está nesse verso 1. Quando ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, esse pois aí é uma conclusão. Portanto, depois de você ver que o que você merecia e o que Deus te deu, portanto, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra grega para racional aqui é a mesma palavra que a gente usa para lógica. Lógicos. Teu culto racional. Como se ele dissesse em resumo o seguinte. Olha para tudo que Deus fez. Dos capítulos 1 até o 11. Viu a grandeza? Viu o que a gente merecia? O que ele nos deu? Por amor incomparável e incondicional? Pois é. A reação mais lógica, mais óbvia, é viver para Ele. A reação mais óbvia é viver para esse Deus. Por isso que o verso 2 diz o quê? Romanos 12, 2. Culto racional é a reação. Porque culto racional é que a vida como culto. Tá? Tudo como culto. É possível você estar em algum lugar que o teu corpo não esteja? A não ser agora, assim, por exemplo, quando vai passando o horário, almoço, né? Aí tá, corpo presente e a mente só Deus sabe onde, né? Em Nárnia, né? Não, tirando esse momento, nós estamos onde nosso corpo está. Paulo está dizendo assim, olha, uma vez que você viu que Ele morreu por você, que Ele te resgatou, que Ele te deu perdão e paz quando você merecia nada disso. Agora, sendo quem você é, fazendo o que você faz, tua própria vida, como culto, onde você estiver, aponta para Ele. Isso é culto. Culto é quando a gente está aqui reunido apontando para Deus. Uma vez que Ele morreu por você, viver por Ele faz todo sentido. Culto racional. É óbvio que eu vou viver para esse Deus que me amou. Percebeu essa chave agora? A partir então do verso 2, ele começa a dar conselhos práticos. Como que se vive para um Deus que fez tanta coisa por mim? Por isso que, em segundo lugar, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Faz todo sentido viver por alguém que morreu por mim, que ressuscitou por mim e que me garantirá até o fim por amor dele mesmo, apesar de eu não merecer nada disso. Qual é a reação mais lógica, mais óbvia? Ser guiado por Ele, pela vontade dEle. Entendeu o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É possível você ser guiado pelo Espírito Santo? Vamos ver se você entendeu mesmo. É possível você ser guiado pelo Espírito Santo sendo biblicamente ignorante? A vontade de Deus do verso 2 é a vontade revelada de Deus, é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, os filhos de Deus mortificam o pecado. Em segundo lugar, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E por fim, em terceiro lugar, Paulo mostra que os filhos de Deus são herdeiros com Cristo. Olha o verso 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E Paulo continua então aqui desenvolvendo essa filiação que foi apresentada nos versos 14 e 15. O Espírito não apenas conduz os filhos de Deus, ele também confirma interiormente essa realidade. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos, verso 16, filhos, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa pergunta é sempre para manter você acordado, tá? Acabando já, aguenta a mão.
A expressão aqui, o próprio Espírito, destaca a ação pessoal do Espírito. É ele que faz isso. O próprio Espírito faz isso. O fundamento da filiação continua sendo essa obra objetiva de Cristo. Mas é o Espírito que aplica essa realidade ao coração do crente. É ele que dá essa certeza, essa convicção e essa esperança. Esse testemunho aqui não deve ser reduzido àquela sensação de segurança. Como que o Espírito dá esse testemunho, essa testificação? Eu sinto que sou filho de Deus, isso basta? Eu penso que não é isso que ele está dizendo aqui. O Espírito confirma a filiação por meio da sua própria obra que ele realiza. O que o Espírito realiza? Ele produz fé. A menos que haja fé, confiança no Senhor, não há evidência de filiação. Ele produz arrependimento. Lembra? É diferente de remorso. A menos que haja arrependimento, não há filiação. Ele produz amor por Deus. A menos que haja amor por Deus, não há evidência de filiação. A menos que haja amor por Deus, não há luta contra o pecado, que é amar as coisas menores. Lembra? Então essa segurança cristã, ela não repousa simplesmente num sentimento, mas é na promessa objetiva do Evangelho e na evidência dessa graça em nós, atuando continuamente em nós. O cristão, ele peca, como a gente já viu, ele precisa mortificar os feitos do corpo, como a gente já viu, e se a certeza dependesse da impecabilidade, então nenhum de nós teríamos essa certeza. Por isso que o Espírito confirma a filiação. É o mesmo esse Espírito que conduz a essa obediência. O verso 17 apresenta a consequência, olha lá. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. No pensamento bíblico, filiação e herança estão sempre conectadas, sempre interligadas. Somos herdeiros. Agora, herdeiros do quê? Qual é o presente? Qual é a promessa? Deus é a própria promessa. Ele nos destina a participar das riquezas da salvação. E a riqueza suprema da salvação é o próprio Deus. É isso que ele está mostrando. Deus não é apenas doador da herança. Ele é a própria herança. Imagina você o seguinte. Você chegar no céu e poder desfrutar de tudo que acha que é bom. Os melhores amigos estão lá. Sua família toda está lá. Todas as pessoas que você não está lá. Tudo aquilo que alegra teu coração está lá. Só falta uma coisa. Cristo Jesus. Qual seria a tua satisfação pela eternidade? O céu só é bom. O céu só é sublime. Porque Cristo está. O Evangelho é o próprio Deus. O maior presente, a herança que nós temos do Evangelho não é outra coisa, além do próprio Deus. Separação é para Deus. A morte, na Escritura, diz respeito às separações. Separação da alma do corpo, separação do Filho de Deus, do homem de Deus. Morte é separação. De nós, de Deus. Deus para um lado, nós para o outro. Isso é morte. Vida é uma separação. Mas para Deus. Vida e santificação caminham juntas. Vida com Deus e santificação para Deus, separação para Deus caminham juntas. Nós fomos agora separados para Ele. Você que antes estava separado dele. Você agora foi separado para Ele. Vida com o Evangelho é isso. Vida de salvação é isso, é almejar o próprio Deus. O céu seria o inferno se Deus não estivesse lá. Sempre que eu medito nisso, eu lembro de uma série que a gente assistiu alguns anos atrás. The Good Place, alguém já assistiu aqui? Lembra dessa série? A tese central dessa série é interessante. Penso que eles não fizeram isso intencionalmente. Eu batizei a série com essa tese. The Good Place é uma série onde um inferno 2.0 é inventado, lembra?
Só que esse inferno parece o céu. As pessoas morrem e vão para lá. Só que a tortura é diferente. É um lugar bonito. A tortura é eles continuarem vivendo com as mesmas pessoas que eles tinham aqui, né? Só que não é o céu verdadeiro. É um novo tipo de tortura que aqueles diabos inventaram. A ideia dessa série é que eles precisam encontrar o bom lugar. O lugar verdadeiro. O céu de verdade. Né? Em resumo, não sei se você vai assistir ou não vai, vou dar um monte de spoiler aqui. Em resumo, esses personagens principais conseguem ir para o céu. Só que esse céu tem uma característica interessante. Desesperadora. Deus não está lá. O que é o céu nessa série? É você poder fazer aquilo que você quer fazer. Aquilo que você acha que te dá prazer. É você poder experimentar isso por toda a eternidade. Você poder experimentar aquilo que te dá prazer por toda a eternidade. Esse é o céu do Good Place lá da série. Tá? E aí eles experimentaram, eles fizeram. Tem até um japonesinho lá, lembra dele? Qual era o desejo dele? Ele queria correr corrida de karts com macaco. Ele achava que isso era o que daria prazer para ele. Era o grande sonho dele. Ele vai para esse céu e passa uma eternidade apostando corrida de kart com macacos. Chega uma hora, ele cansa, ele enjoa daquilo. Imagine, sei lá, 10 anos é muito tempo, 100 anos é muito tempo, 1 milhão de anos, 2 milhões, 1 trilhão de anos. Ele está lá correndo com macacos no kart. Ele chega à conclusão, olhando, não é isso, eu acho que eu não quero mais isso. O céu é ruim, o céu é chato. E aí eles querem experimentar a adrenalina de novo, eles querem experimentar, porque uma monotonia, eles estão fazendo aquilo que amam. Né? O final da série é eles poderem experimentar um tombo no não ser, eles querem deixar de existir. Porque aí vai dar adrenalina. Eu vou deixar de existir. E esses deixam de existir. O que eu tirei como coisa interessante para a gente aplicar aqui? A menos que Deus esteja lá, a menos que eu possa desfrutar do próprio Senhor Jesus na eternidade, o céu é um inferno. Isso que aqueles homens, essa série ensina para nós. Eles não tinham um Deus para colocar lá. Então eles preferiram deixar de existir. Porque não há nada que possa satisfazer a alma humana, exceto a herança do Evangelho. O próprio Deus. Em último, Paulo nos ensina aqui que os filhos de Deus herdam o próprio Deus. São herdeiros de Deus com Cristo. Em termos práticos, esse último ponto para a gente terminar, Paulo nos ensina a enxergar o sofrimento a partir da nossa identidade. Ele fala de sofrimento ali, não é? Se sofremos com Cristo, com Ele viveremos também. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Verso 17. Até o seu sofrimento tem significado. O seu sofrimento não significa que Deus deixou de ser Pai. Você continua sendo filho enquanto atravessa aquilo que não entende. Enquanto experimenta situações difíceis. Mas isso aqui precisa chegar aos lugares concretos da nossa vida. Quando algo sai do nosso controle, o que acontece dentro de nós? Quando você vê o controle escapando pelos dedos, como é que você se sente? Quando a gente perde dinheiro, quando a gente perde saúde, quando a gente perde reconhecimento, segurança, onde que a gente coloca esperança? Aquilo que você tem que perder é o teu verdadeiro Deus. Essa que é a ideia. Se Deus é a herança do Evangelho, Ele é a única e maior coisa que nós podemos experimentar. Talvez o problema não esteja apenas naquilo que a gente perde, mas naquilo que a gente descobre que amava mais do que imaginava. Aquilo que você tem que perder agora, se não é o Senhor, tem sido o seu verdadeiro Deus. Tem sido a sua herança. Aquilo que você almeja. O que você tem que perder hoje? Por que você diz o seguinte, olha, pastor, eu posso perder qualquer coisa, mas isso aqui, se eu perder isso aqui agora, aí acabou o sentido. Começa a nomear, só não fala em voz alta,
para não ficar feio. O que você mais teme perder? O que você não conseguiria viver sem? Se eu tirasse de você, acabou o desejo de levantar amanhã. Aí está o teu verdadeiro Deus. Aí está o nosso verdadeiro Deus. E se nós formos honestos, a resposta para essa pergunta não é o Senhor. Algumas coisas têm entrado no coração e sido amadas mais do que o próprio Senhor. Deus é a herança do Evangelho. Deus é o alvo. Cristo veio, passou pelo que passou para nos conduzir a Deus, o apóstolo Pedro veio nos ensinar, lá na sua carta. Por isso que Paulo chama Deus de herança. A pergunta não é apenas, o que Deus pode me dar? A pergunta é, se Deus me der somente a si mesmo, vai ser suficiente? A pergunta não é o que eu posso ganhar de Deus. A pergunta é, se Deus não der nada do que você está pedindo para Ele, se Deus responder com não, todas as suas orações, Ele continua bastando? Cristo basta? Essa é a pergunta. O que realmente temos medo de perder e não é o Senhor? Você não precisa enfrentar isso sozinho. A igreja é um lugar onde nós não sofremos sozinhos. A gente pode aqui abrir essa palavra que nos aproxima dele, que nos lembra mais uma vez, olha, essa é graça, mais uma vez está sendo lembrado que ele é a própria herança. Quando a gente não entendeu o que Deus está fazendo, lembre-se daquilo que ele já fez. Paulo nos ensina aqui que ele já nos adotou em Cristo. O Espírito confirma essa realidade. No verso 16 vimos que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, talvez a pergunta dessa semana não seja apenas como é que Deus vai me tirar disso? Como é que Deus vai me dar aquilo? Senhor, por que o Senhor não responde essa oração? Senhor, por que o Senhor não me deu aquilo ainda que eu estou pedindo? Senhor, seria tão bom se o Senhor me livrasse desse problema aqui. Talvez a verdadeira pergunta seria, como posso confiar no meu Pai enquanto eu não tenho aquilo que eu tenho pedido? Como eu posso confiar no meu Pai se Ele não me der nada do que eu pedi? Como eu posso ser satisfeito apenas nele? Porque ele é tudo o que eu tenho. Tudo mais vem dele, mas ele é tudo o que eu tenho. Você pode perder muitas coisas e não perder a herança, que é o mais importante. Você pode perder controle sem perder o Pai. Aliás, quando é que você teve controle da vida? De verdade? Nunca. A gente é que tem a ilusão de achar que está no controle. Ele sempre esteve no controle. De tudo. Você pode perder segurança sem perder Cristo. Você pode atravessar a dor sabendo que ela não é o destino final. A cruz é o caminho, mas a glória é o destino. O Pai que nos adotou jamais vai nos abandonar no caminho. Nós não temos a promessa das pedras serem retiradas, né? Mas temos a promessa de que através delas ou nelas, Ele sempre estará conosco. Portanto, para a gente terminar, Romanos 8, dos 12 ao 17, nos mostra a beleza da vida daqueles que estão em Cristo. Não somos mais escravos da carne, somos filhos conduzidos pelo Espírito, não caminhamos para a condenação, mas para a herança. Por isso que nós mortificamos o pecado pelo Espírito, nós vivemos na confiança de filhos e perseveramos nas aflições, sabendo que aquele que nos adotou como filhos também vai nos conduzir com Cristo em glória, para a glória, para experimentarmos a maior de todas as heranças prometidas do próprio Deus. Amém? Dúvidas você tem 2 minutos para tirar. É até 10h30, é isso? É? Então você tem 2 minutos. Agora tem menos. Oi? Então você tem mais de 10 minutos para tirar. Ficou claro? Não tem dúvida? Então eu vou fazer pergunta. Tem dúvida?
Qual foi o texto que a gente leu? Romanos 8 o quê? Ele fala sobre o quê? Fala como que é a vida dos filhos de Deus, né? Em primeiro lugar, o que os filhos de Deus fazem? Mortificam o pecado, lutam, né, contra a vontade da carne. Como que eles conseguem fazer isso? Em segundo lugar, os filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Todo mundo vai tirar 10 hoje. Como é que você faz para saber que está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Sendo guiados pela palavra de Deus. É possível ser cheio do Espírito Santo sendo vazio da palavra de Cristo? Como é que está aí o nível, aí, o reservatório de Espírito, hein? Isso não precisa responder. Né? E qual foi o último ponto? Os filhos de Deus têm o que por herança? O próprio Deus é a nossa herança. O céu seria um inferno se ele não tivesse. Porque teu coração é incapaz de ser satisfeito por qualquer outra coisa que não o Senhor. Via de regra, é por isso que a gente anda tão ansioso. Porque a gente espera contentamento em coisas que não são Deus. Via de regra, é por isso que a gente experimenta tanta depressão. Porque nós esperamos alegrias em coisas que não são Deus. Via de regra, é por isso que a gente cai tanto. Porque outros amores substitutos tomam conta do nosso coração, ofuscando de nós esse que é o único capaz de dar contentamento, paz e alegria para o nosso coração. Só o Senhor pode. Paulo escreve Romanos 8 para nos mostrar que aqueles que estão em Cristo, para esses já não há condenação. No entanto, essa salvação não é salvação para uma autonomia. Essa libertação do pecado não é uma libertação para eu viver para mim. Só existem 2 tipos de experiência nesse mundo. E as duas são de escravidão. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos do Senhor Jesus. Paulo começa Romanos 1, essa é valendo 10, hein? Romanos 1, verso 1, como que Paulo se apresenta? Ele diz, eu sou Paulo e servo. E a palavra para servo ali é escravo de Jesus Cristo. Eu sou Paulo, escravo de Jesus Cristo. E ele se apresenta com orgulho. Eu sou escravo de Jesus, porque a menos que você seja escravo de Jesus, você vai continuar sendo escravo do teu próprio coração. Pecaminoso. Enganador. Então, Jesus é a nossa maior alegria, nossa maior herança, e Jesus é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, e eu vou falar mais sobre isso à noite, eu não vou dar spoiler para você vir, mas a gente vai ler lá, João capítulo 8, dos versos 1 até 11, onde ele apresenta o perdão que a mulher adúltera recebe, e no final ele vai dizer para ela, vá e não peques mais. Então vai, você está livre, mas agora é do meu jeito, não do seu. Isso é ser escravo de Jesus. Amém?